gestão. Tá? Então a gente viu bastante coisa conceitual, a gente viu algumas ferramentas também, até esse material ele faz referência ao brainstorm também. Alguma outra coisa que a gente viu, só que a gente vai ver mais específico deles, tá? E a gente vai fazer atividades em cima desse material aqui na semana que vem, tá? Que a gente vai ser mais prático agora nessa parte, até porque foi o desejo de alguns colegas, acharam muito pesado esse conteúdo em forma de teoria, né? Então a gente vai trabalhar mais na prática essa parte final aqui essa semana e semana que vem. Tá bem? Só não é porque a gente vai trabalhar semana que vem que vocês não vão fazer a leitura disso em casa depois, né? Então, PDCA, vocês já viram aí, chovendo molhado, muita coisa, em outras disciplinas talvez. Sim? Não? Sim? Alguém comentou agora, não viu? Sim, mas não, a gente não conversou agora. Sim, mas a gente não foi a fundo nele, tá? Então, titio lá, o Demi, lá, lembra naquele slide lá que o Gabriel lembrou, né? O pai do PDCA, foi o titio aqui, né? O pai da qualidade moderna. O surgimento, então, dessa questão da gestão da qualidade, né? Do desenvolvimento da qualidade total, isso veio forte no Brasil, assim, se eu me recordo, nos anos 2000 e alguma coisa, as empresas passaram a usar muitas ferramentas de qualidade total, está valendo, né? Só que em outros países desenvolvidos, né? Os em desenvolvimento, o Brasil hoje ele pode se enquadrar como um país desenvolvido, essas ferramentas são muito mais comuns do que naquela época, os outros países já estavam bem à frente, né? Não? Desenvolvido? Não? Ainda não? Eu acho que não, acho que está em desenvolvimento. Subdesenvolvido. Só o RJ é desenvolvido. E nem... Antigamente se falava subdesenvolvido, né? Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Hoje é país em desenvolvimento que o pessoal está usando aí, né? Tem os emergentes e os que estão na transição, né? O Brasil é emergente. O Brasil ele já está quase chegando, sabe? No Brasil se aceitou como país agrícola. O pessoal demorou para entender isso, que a gente não é tecnologia a nossa área. É tecnologia voltada para o agronegócio, só que o nosso carro-chefe é o agronegócio. Então, no momento que a gente entendeu isso, a gente mudou de patamar. Aí, o que está acontecendo no mundo afora, aí, um monte de gente para alimentar, e a gente é número 1 em produção de alimentos, né? Em área disponível para plantio, enfim. A gente mudou de patamar e o pessoal começou a dar mais importância, né, para o Brasil. Então, como funciona, né, o método PDCA? Então, a gente tem a classe pensante e a classe não pensante, né? Só que aí eles fizeram o quê? Eles colocaram a classe não pensante, entenderam que eles têm que pensar também, porque é quem está envolvido no processo, quem está fazendo a atividade. Tá? Então, o pessoal que até então, lá no sistema do Taylor, lá, você lembra? Taylor, Paiol, lá na teoria lá geral da administração, né? Vocês devem ter visto. O pessoal da qualidade total entendeu que quem está fazendo, né, o desenho lá de fazer, ele tem que estar envolvido nesse processo também. E não simplesmente os caras fazem e esse pessoal da gestão aqui que vai pensar como que funciona isso. Não, vamos botar esse pessoal que faz no processo também e eles rodarem esse PDCA na atividade deles e entender como que funciona e o que pode corrigir. Tá? Então, quando a gente vê nas empresas, quando se fala, né, o cara tem que vestir a camiseta, né, não sei o quê. Na verdade, todo mundo tem que estar envolvido no processo, no sentido de que, tu enxergou uma torneira pingando. O pessoal da manutenção tem que estar preocupado com isso. Não é o pessoal da manutenção. Vamos ver aqui como é que a gente faz, tem que abrir um chamado, tem que falar com quem, tem que avisar quem, sabe? Então, todo mundo está preocupado, não é te meter no trabalho do outro, mas é tu colaborar, ser prestativo, e na tua atividade também. É tu fazer, e lembra que teve um slide lá que a gente viu que a inovação ou a mudança, a virada de chave, ela ocorre a partir de várias melhorias contínuas. De tu
sempre está buscando um jeito diferente de fazer melhor. Né? Se a gente se acomodar e entender, não, assim está bom agora o processo, né? Então, e aí tem um outro slide que a gente falou, né? Nunca buscar a excelência permanente. Não existe uma excelência permanente. No momento que tu entender que tu já estou bom naquele nível, vai ter alguém que vai vir melhor, que vai ter que melhorar. Sempre tem alguma coisa para fazer. Né? Às vezes o cara, quantos colegas vocês já viram assim, vou ficar aqui agora porque não tem nada para fazer. Então não tem nada para fazer, abre a tua gaveta ali, tu abre a gaveta do cara lá, está uma bagunça. Sempre tem uma coisa para a gente fazer, a gente não pode deixar aquele ócio tomar conta da gente, né? Cabeça. Hoje eu ainda estava conversando com uma colega minha que ela fica mexendo muito no celular, né? E eu sou meio que a parte também da RH da empresa, eu tenho que dar uns puxinhos de orelha. Aí eu estava falando pra ela. Chata, né? Eu sou chata. Aí eu estava, mas eu também sou aqui do salário, então tem uma parte bem minha pessoal da particular. RH. Aí eu falei pra ela que ela tinha que cuidar, né? Que sempre tem coisa pra fazer. Aí ela falou, mas eu termino as minhas coisas, eu vou mexer no celular. Eu falei, tá, mas às vezes não tem ninguém que precisa que tu arquive os papéis, porque lá como é advogado, é cada área é diferente, né? Não tem como todos se ajudar. Mas eu falei, faço coisa administrativa, ela falou, mas não fui eu que peguei esse papel nas prateleiras. Eu fiquei, nossa, que egoísta que tu é, cru. Às vezes um aprende ouvindo dos outros, os outros aprendem batendo a cabeça na parede. Daí é de cada um, né? Não adianta. Tem que ser do jeito mais fácil. E às vezes só a violência gera compreensão. Escuta isso que isso é uma máxima verdadeira. Então essa questão, isso foi uma inovação grande que surgiu com essa questão da qualidade total, né? A gente pegar e envolver a pessoa. E aí tem um detalhe, né? Dar importância para a pessoa, né? Como que a gente dá importância para a pessoa? A gente pegar e ouvir a pessoa. Vem cá, ô Sérgio, diz o que tu tá fazendo aqui, cara. Não disso, tá? Não estou falando isso aqui. Nada a ver. Bem na hora, vai achar que eu estava falando. Estava mandando uma mensagem, alguma coisa importante. Mas diz o que tu tá fazendo aqui, cara. O que tu acha que a gente pode melhorar? O que não tá bom para ti? Ele é o cara que sabe da atividade, entendeu? Ele é o cara que sabe. Aí os caras faziam o quê? Eles ficavam lá observando, eles estão fazendo, o que a gente vai fazer para corrigir? Não está dando certo, vamos corrigir. E eles não ouviam esse cara aqui. Aí eles passaram a ouvir, entendeu? Aí dá importância para ele, e aí surgiu a questão da qualidade, essa evolução foi muito mais rápida. Questão do gerenciamento, do controle, né? Rotina, manter a obediência, às normas, atuar metodicamente na causa do problema para garantir que não haverá reincidência. Tá? Já as melhorias, ela está voltada para esse aspecto da competitividade, são feitas a partir da situação vigente por etapas, como numa escada, né? Então, se a gente mantém a nossa rotina, a gente tem essa questão da previsibilidade de que aquilo vai funcionar, vai acontecer como deveria ser feito, né? Agora, essa questão das melhorias, a gente tem uma etapa. É como se fosse a gente estabelecer metas, assim, objetivos e arrumar uma forma de fazer, chegar naquilo, vamos aqui, pessoal. Não, a nossa produção, ela está ocorrendo, a gente está 1000 peças por hora. Tá ok, 1000 peças por hora. Então, mas o que a gente pode fazer, de repente, para fazer 1050 peças numa hora? A gente jogar o saco de pulga lá para o pessoal começar a se coçar, entendeu? Senão o pessoal fica, não, tá legal, tá 1000 peças por hora, tá tudo funcionando bonitinho. Mas vem cá, será que não dá para a gente melhorar isso? Né? Chama o titio lá, vem cá, titio, vamos fazer umas peças mais por hora, o que tu acha? Dá? Tem como fazer? Sabe, ficar sempre teoria da inquietação, né? Pegar e ficar provocando. Agora, dentro do limite lá do bom senso também, mesmo aquilo que eu falei naquela questão de estabelecer metas, por exemplo, que são impossíveis, né? Quem trabalha em comércio sabe, né? O pessoal às vezes, há muita queixa, o cara quer que a gente aumente 20% das nossas vendas lá, mas a gente na verdade nunca alcançou a meta prevista lá e aumentou aquilo. Já não existe, então uma meta irreal,
possível, sabe, se alcançar. É falta de gestão, né? Falta de medição. Aqui o exemplo está de uma empresa ali que trabalha o método PDCA, tá? Escada, ele vai, implanta melhoria, roda o PDCA, implanta outra melhoria, né? E assim é o chamado método de escada, né? Então a gente vai trabalhando com metas ou objetivos, né? Primeiro que alcançou aquilo, bom, o que a gente pode melhorar agora, né? E lembrem quando a gente fala, né? Essa questão da melhoria contínua, né? A gente pode não somente falar em número de peças aqui que eu falei, aumentar de 1000 para 1050 por hora, mas talvez melhorar o processo de uma forma que a gente gaste menos, consuma menos matéria-prima, por exemplo. Então, não somente ganho produtivo em horas ou em unidades, mas é fazer diferente, onde eu daqui a pouco vou usar menos matéria-prima, onde eu vou usar menos mão de obra. Tá? Então, nesse sentido, o processo, quando a gente fala em processo dentro da empresa, é toda e qualquer atividade é um processo dentro da empresa. Tá? É pegar e como é que é o processo de registro do ponto do funcionário da empresa. Tem uma atividade lá, um processo que é feito, né? Então o cara tem que ir lá, ele tem que assinar o ponto, ele tem que ser agora obrigatório digital, tem que fornecer a partir de tantos funcionários, tem que fornecer um comprovante. Então tem que sair um comprovante para a pessoa. É com cartão. Mas com cartão daqui a pouco o cara pode pegar e entregar o cartão para o outro lá para ter um ponto para ti, mesmo que tu não vá trabalhar. Não, então vamos melhorar, vamos botar a biometria. Entendeu? Mas vai evoluindo nos processos, nas formas, né? Não somente para atender a legislação, mas também para atender o controle interno da empresa, né? Certo? Então o processo, abrem a cachola de vocês aí e pensem em toda e qualquer atividade dentro da empresa, né? Não somente com a gente quantificar números assim, né? Estabelecer número de peças ou outra coisa, tá? Importância do método, tá? Elimina a axiologia e trabalha com fatos e dados, tá? Axiologia é uma palavra que existe? Vocês estão vendo? Achando que nós... Eu falei apologia. Apologia. Mas ela não fluente, né? A axiologia mesmo é um termo para a gente usar, né? Eu acho. Porque essa é uma prática muito comum quando está no pessoal lá e a gente não tem uma métrica daquilo. Eu acho tal coisa. Eu acho que pode ser isso. Tá, mas não tem um registro disso, né? Então, primeira coisa que eu converso com os colegas assim, eu falo, nós vamos pedir uma melhoria para tal atividade. Mas nós vamos pedir essa melhoria com base no quê? Tu vai argumentar, não, é muito bom, não sei o quê. Tu pode ter um argumento muito bom, mas ele vai ficar melhor ainda se tu ter. Não, a gente tem que pedir porque a gente tem 150 solicitações por mês desse processo aqui e ele vai ser muito mais rápido se a gente informatizar, se a gente fizer diferente. Quando a gente pegar e quantificar isso, ter dados, tá? Além somente dos fatos, tá? Isso vai ficar muito mais fácil de ser argumentado, muito mais fácil da gente entender o que está acontecendo, né? A gente não trabalha com essa questão da axiologia, né? Eu acho que ia ficar bom porque a gente tem muito processo aqui de solicitação que vem manual. É menos impactante do que falar, não, a gente recebe 850 solicitações manuais que poderiam ser informatizadas. O cara vai pensar, já não são muitos, são 850, já tem um número impactante, né? Então, a gente trabalha com o quê? Raciocínio lógico e sistematização das ideias, né? A gente consegue colocar isso na ponta do papel, quanto que vai se evitar também de determinados trabalhos redobrados, de tarefas que são repetidas, né? A gente consegue colocar isso no papel, tendo essa questão dos fatos e dados, né? Diferença entre fatos e dados. Fatos, visualizar a atividade, então é uma coisa empírica, né? Empirismo, a gente olhar, tá? E fazer com que a equipe busque uma forma de resolvê-lo, tá? Só que os dados são informações desse processo, por vezes numéricas, que nos dão ideia do andamento do mesmo,
o conjunto dessas informações podem ser traduzidos como indicadores, né? Indicadores que a gente falou, né? Então, aconteceu um fato, só que a gente vai extrair um dado dele, no momento que a gente transforma isso, muitas vezes quantifica, né? De forma numérica, para a gente ter, e aí sim a gente conseguir elaborar uma informação a respeito disso, né? Com base nesses dados. Aí o fato, né? O fato ele está muito ligado com aquela questão do achismo que a gente falou. Né? Tem o fato lá, a gente sabe o que acontece, mas agora, os dados que vão nos dizer com que frequência que aquilo acontece, a gente vai traduzir para números daí. Certo? Tá. Estão entendendo essa loucura aí que nós estamos vendo? Então tá bem. Método, então, o passo a passo, né? Identificar o problema, observar, analisar as causas e o plano de ação para bloquear as causas, executar a ação corretiva e bloquear causas fundamentais, verificar se o bloqueio foi efetivo, se o bloqueio não foi, retornar ao passo 2. Então, olha só, planejar, fazer, controlar, tá? E aqui a gente vai adotar, né? Padronizar a solução implementada, concluindo ela, tá? Então, na verdade, é a lógica como a gente busca resolver os problemas. Tá? Mas a gente, quando a gente tem uma técnica específica, a gente não precisa ficar nesse mundo das ideias tentando achar que a nossa cabeça vai resolver isso sozinho. Não, a gente pode usar a ferramenta como ela é e justamente seguir esse passo a passo. Então, primeiro a gente planeja como a gente vai fazer. Não é que nem lá no jogo de futebol, né? O gurizada não se junta lá no início do jogo, tu vai jogar hoje, tu vai jogar não sei o quê. Aí se tu vê que não deu certo, o cara aqui normalmente que fala, né? Eu jogo em todas as posições, tu já sabe que o cara não joga nada. Tu vai botar ele lá, botei o cara lá do centroavante, o cara não sabe dar um chute a gol. Botei o cara de zagueiro, o cara não marca ninguém. Tá? Aí a gente vai ter que fazer o quê? Então, tu planejou lá, montou o time, começou o jogo, 3-0 contra o time. Então vamos retornar lá, ajusta o time, não sei o que, ficou legal, tudo bem, vamos seguir, o time que está ganhando não se mexe. Só remata daí. Entenderam? Eu preciso falar de um outro exemplo para vocês, estão ligados? Montaram a seleção lá, tal, voltou para jogar, viu se deu certo, se não deu certo, troca, muda o treinador, né, e segue o baile, tá? Problema é o resultado indesejável de um processo, causa é a origem do fato, tá? Então, aqui a gente vai começar um processo de análise sobre os problemas, sobre o que ocorre dentro da empresa, e só que a gente entender essas etapas, né? A gente tem problemas lá, mas as pessoas costumam focar no problema, resolver o problema. Não é assim? Tinha um slide, não lembro quantas aulas atrás, mas as empresas normalmente elas estão sempre apagando incêndio. Não é? Sempre, estou cheio de problema para resolver. Mas vem cá, meu filho, tu já parou para pensar qual é que é a causa desse problema? De onde que vem o problema? Muitas vezes o pessoal não para pensar de onde que vem o problema. Por isso que existem a tal das consultorias. Isso é difícil, pessoal, tá? A gente fala aqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas é difícil. A pessoa está envolvida dentro do processo, tu não enxerga, tu fica como se fosse míope ali. Aí tu tem que contratar uma consultoria para ir lá na empresa, uma pessoa de fora que nunca foi na tua empresa, ela vai lá e vai te mostrar um monte de coisa errada, que tu está lá dentro todo dia e tu não consegue enxergar. Só que às vezes o ser humano é incrível. Precisa alguém falar para ele o que está errado de fora, às vezes o cara, e o cara numa posição mais baixa te falando aquilo, às vezes os gestores não aceitam, e aí tem que vir uma pessoa de fora do processo para apontar o dedo. É muito comum, tá, pessoal? Empresa pequena, grande, média, tá? Não, média daqui, grande daqui.
pequena, média, grande, tá? E é assim, né? Mas é bom que tem ainda, né? Aí tu vai lá, paga, o cara, vamos supor, ganha um troquinho lá, vai lá e aponta porque que tá errado. Tá? Então, às vezes o pessoal não enxerga, né? Quando temos a dor de cabeça, toma um remédio. Disso atacamos o problema, a dor de cabeça, mas não as suas causas. Não é? Pode ser que coluna, fígado, respiração, fígado aí, né? Resfriado. Não solucionamos as causas do problema, por isso a dor de cabeça ela pode voltar, né? Principalmente nas épocas de outubro, né? Sei que dá uma dor de cabeça assim constante no pessoal, ainda bem que tem aquela parada agora de segunda a quarta, né? Aí melhora um pouco a dor de cabeça, tá? Então, mas é exatamente isso, né? A gente fica dando remédio lá na empresa, a gente fica buscando alternativa, solução. Os caras lá de cabelo, quem tem cabelo, né? Podia ficar de cabelo em pé, no meu caso não tem como ficar de cabelo em pé. O cara buscando solução pro problema, só que eles não param para pensar no que está acontecendo. É exatamente esse exemplo aqui, tá? Lá também tem uma. Opa! Aqui tá um slide repetido, agora que eu vi que ele tá. Acho que não, volta aí. Isso aqui tá, né? Isso aqui é o que a gente viu antes. Sim, eu acho isso, sim. Acho lógico. Questão do gerenciamento da rotina. Então, quando a gente fala em gerenciamento da rotina, é porque eu falei do processo. A gente tem um processo e a gente tem uma rotina, tá? Essa rotina, ela pode ser desgastante, exaustiva, boring, né? Pode ser chata, tá? E tá? Muitas vezes quem trabalha com uma parte administrativa, ela é chata. Só tu tem que seguir o passo a passo, senão vai dar um problema. Tá? Quem trabalha com atividades diárias, por exemplo, tu tem que, sabe? É aquilo ali, tu tem que fazer o passo a passo. Tu tem que chegar lá, tu tem que. Quem trabalha no financeiro, tu tem que chegar lá, tu tem que abrir as contas, tu tem que olhar o saldo das contas, tu tem que anotar os saldos, tu tem que ver o que tem de pagamento, o que tem de recebimento, e no final tem o saldo final. E é uma rotina diária, todo dia. Dia sim também. Faz parte. Dentro desse processo, a gente vai ter que abrir espaço para a gente estar implementando melhorias. Não somente nessas atividades diárias da rotina, como também para outras coisas, né? Inclusive no suporte lá dos colegas de trabalho, que a gente sempre tem coisa para fazer. Se tu achar mesmo que não tem nada para fazer, tu vai lá e pega e abre as tuas gavetas. Tu vai achar um monte de coisa para tu fazer uma faxina. Tu abre os arquivos, tu abre os arquivos, ou tu vai pegar e tem tudo a ver com a questão da qualidade total, a questão do que o pessoal está estocando de material de expediente, né? Sempre tem um colega, por exemplo, que tu faz o controle. Não, a gente usa, sei lá, 10 canetas por mês no escritório. Tá? Aí a gente compra lá 10 canetas por mês. Diz assim, mas a gente acha que não está usando tanta caneta. Aí tu vai lá, abre a gaveta, das 10 canetas que foram compradas lá para o estoque, tem um cara que está estocando 30 canetas lá dentro da gaveta dele. São coisas assim que eu digo, de padronização, de coisas que acontecem, né? Que fazem parte das rotinas, né? Mas que a gente tem que ter esse senso de mudança. E às vezes alguém tem que falar, alguém tem que conferir isso que está acontecendo. Tá? Só que a gente não faz, não enxerga, né? Então a questão da rotina, tá? A gente tem um padrão, a gente tem um processo que a gente tem que seguir, né? E isso vai ser normal, tá? Não tem como fugir. Dizer assim, mas eu vou estar sempre buscando uma melhoria. Tem coisa que tu não vai buscar melhoria naquele momento. Por quê? Porque quem trabalha com pagamentos, por exemplo, tem empresa que tem 400, 500, 600 mil de pagamento diário. Se tu não pagar aquilo no vencimento, no outro dia tu vai poder gerar
10, 20, 30 mil só de multa e juros se tu não fizer aqueles pagamentos naquele dia. Entendeu? Então tem lá, se não pagar uma guia lá do INSS, do Fundo de Garantia, pega uma empresa qualquer aí de 1, 2 milhões, uma guia dessa, se não paga no outro dia, tem um problema. Quem vai pagar isso, né? Então, rotinas, elas têm que seguir, mas esse espaço para as melhorias, elas devem acontecer. Paguei as guias, os pagamentos que tinha hoje, agora eu vou pegar um tempinho e vamos pensar como é que a gente pode fazer esse processo de pagamento agora mudar. Tá? Então, antes era tinha que gerar e fazer o pagamento direto no Banco do Brasil ou na Caixa, dependendo do tributo. Depois passou a ser pago com código de barras, por arquivo bancário. Agora já tem o Pix QR Code, ou copia e cola, que tu pega o tributo e paga. Então essas mudanças vão acontecendo, só que empresas grandes, elas precisam ter um desenvolvimento também do pessoal do TI lá, para conseguir fazer com que essa mágica aconteça. Não é simplesmente chegar lá, não, agora nós vamos pagar. Ok, quando é uma empresa que tem uma guia para pagar alguma coisa. Agora quando tem uma empresa que tem que, sei lá, 1.000, 2, 3 mil funcionários, tem que apurar essas guias, tem que fazer um lançamento disso num sistema informatizado, tem que fazer esse pagamento de que forma para mandar junto com uma série de outros pagamentos que a empresa tem para fazer, como que acontece, né? Então é complicado. Mas essa rotina, ela tem que fazer e a gente tem que ter esses controles internos, tá? Não somente os padrões a seguir, mas o espaço para implantar as melhorias, tá? Então ainda o PDCA resolvendo problemas em equipe, né? Atuação proativa, se antecipando aos problemas, respeito e confiança. Clientes definem a qualidade, controle de processos, decisão baseadas em fatos e dados e trabalho em equipe. Tá? Então, se eu pedir, os princípios lá do PDCA, me cite alguns, tá? Aqui. A questão dos clientes definem a qualidade. Lembra do que a gente falou lá dos itens de conformidade? Quem vai dizer se o nosso produto está bom? Lembrem da historinha do formulário que o cara preenche lá, que ele nos dá o feedback lá sobre o produto ou o serviço, né? Então a importância dele. Isso é muito forte e até um tempo atrás não se tinha essa importância, né? Os caras eram bam aí, não me interessa. O que o cliente está achando? Eu tenho meu produto e todo mundo quer ele. Hoje não é bem assim. Hoje, por que eu vou comprar o Motorola se o Samsung lá é a mesma coisa, né? Então os caras têm essa... Não vou falar da maçã lá, porque aquele já é um outro público, né? Já é uma outra... Já é diferente o público. Então Samsung, Motorola, qual é o outro? Tá no mesmo grupo, né? Fora a Apple lá, esta... Hoje em dia, cada 10 pessoas, acho que é. Pois os caras, lá no outubro eles não roubaram uns... Só, não sei que número que tá isso, mas número 14, 15, não sei o quê. Cara, eu tô com 2 lá em casa. Brincadeira. Tá no 16. Ferramentas. Então, tudo esse processo que a gente tem, né? Então, essa questão das ferramentas, isso vem da formação lá do pessoal que está estudando história, sempre volta o pessoal mais novo que está saiu da escola, né, recentemente, das ferramentas, né? Quando foram criadas as ferramentas na idade lá da Pedra Lascada, né? Os hominídeos, como é que eram, né? Hominídeos. O sapiens foi com a evolução da espécie depois, né? Calma. Eu estudei no sexto. Pois então. 2 décadas atrás. Então, as ferramentas, o pessoal, é aquilo que a gente utiliza, né? Para trabalhar. Eu sei que na época lá o pessoal, os primeiros lá, que os bichos mais comiam as pessoas do que as pessoas se alimentavam dos animais, né, naquela época. Não, mas é a verdade. Os animais
porque eles viviam em grupos separados, eles não tinham essa questão de formação da sociedade, isso veio depois, com a questão da evolução da espécie, né? Mas aí, falam que lá no início eles descobriram as primeiras ferramentas quando eles entenderam, pegou um pedaço de uma alçada lá e começou a bater e viu que assustava os animais, que aquilo podia ser uma coisa para machucar outras pessoas e foi se criando essa evolução. Depois teve a pedra lascada, que se faziam as pontas de lança e conseguiam cortar com pedras e fazer fogo depois, né? A maior evolução, né, do ser humano foi a questão do fogo, né? Que aí o pessoal conseguia fazer a cocção melhor dos alimentos e aí o organismo aceitava melhor aquilo, conseguia aquecer os alimentos, viver sob baixas temperaturas, enfim, tem essa história toda, né? Mas enfim, as ferramentas, conjuntos de utensílios, então, que a gente tem para trabalhar, certo? O instrumento é um recurso empregado para a gente alcançar um objetivo, tá? Ferramentas da qualidade são instrumentos utilizados para percorrer um método em sua sequência lógica. Então, Foi do Homo habilis. Homo Habilis. habilis, que surgiu a ferramenta, e o hominídeo, procure o hominídeo. Não sei que é tantos homens sapiens, homo habilis, os hominídeos. Eu acho que hominídeos são todos eles, tipo assim. São todos? Os primatas aqui a partir aí, depois eles tiveram as classificações aí. Então é isso aí. Que foi lá a primeira que surgiu, né? Das pessoas, né? Que tem primeiro foi Adão e Eva. Então, essas ferramentas da qualidade são esses instrumentos que a gente tem, que a gente está. Vocês estão com frio? Querem que eu desligue um pouquinho? Desligar um pouquinho ali que. Desculpa. Vou apertar minha mesa durante O Victor está sendo coberto já. Então, quando a gente fala aquela máxima, né, que por que a gente vai inventar a roda, né, se ela já foi inventada, né? A gente não precisa, a gente vai simplesmente pegar e usar ela. Essa questão das ferramentas, elas são basicamente isso, tem um monte de coisa. Se a gente quiser, por exemplo, está com um problema lá na nossa empresa, pega e usa o PDCA, por exemplo. Pega e roda ele. Então vamos pegar o que está acontecendo, vamos fazer um plano para corrigir, vamos rodar ele, vamos ver como é que a gente pode pedir, e aí toma ação corretiva lá, se for o caso, eu implemento aquele método, aquele processo, né? É exatamente isso que a gente está dizendo aqui, a questão das ferramentas, o que a gente tem disponível e como que a gente pode estar empregando elas, tá? Brainstorming, tá? Não preciso chovendo molhado, tá tranquilo, né? Criatividade, tá? Tempestade de ideias, né? Brainstorming aberto, fechado, né? Questão do método 635, né? 365. E a questão do aberto não estruturado, vocês lembram do método? Sim, o grupo que apresentou. Então nós vamos conversar sobre ele também, tá? Esse aqui a gente vai fazer semana que vem uma atividade também, tá? A gente vai passar uma folhinha para a gente ver como funciona, tá? O GUT, essa aqui é uma ferramenta para a gente priorizar também os problemas dentro da empresa, né? Então, priorizar no sentido de que aqui o exemplo, gravidade, urgência, pendência e qual a prioridade que a gente tem, né? Então, gravidade, por exemplo, prejuízo que pode ocorrer será gravíssimo, aqui no sentido de um problema que a gente tem se a gente não tomar uma ação corretiva. A gente vai priorizar os problemas, o que a gente tem que resolver primeiro, tá? A solução do problema deve ser qual a urgência dela, se não for feito, o que vai acontecer, tá? E aí a gente faz um cálculo aqui, a gente tem elencado a prioridade desse problema, tá? Eu vou tentar trazer uma atividade prática também para a gente fazer com isso aqui na semana que vem, tá? Se vocês quiserem já fazer uma busca sobre elas, podem fazer, tá? Aqui está um exemplo, ó.
falta de motivação dos funcionários, tá? Alto índice de atraso, tá? Então, se a gente pegar, ó, vocês vão olhar o que é cada um: gravidade, urgência e tendência, tá? Por isso que é o método UT, né? Então, falta de motivação, qual a gravidade? 3. Alto índice de atraso no setor de convênio, então ele está com pontuação 5. Comunicação, falta de padrão nas tarefas, baixa disponibilidade de computadores, alto índice de satisfação, já estão no grau 5, né? Então a gente tem duas com menos. Só que aí a gente tem a urgência, né, e a tendência. Então, se a gente pegar e colocar, fazer a multiplicação entre eles, a gente tem a pontuação. Então, qual que é a prioridade aqui seria nesse? Baixa disponibilidade de computadores, ó. Então, porque olha só a pontuação, é que está com uma pontuação máxima, tanto na gravidade, na urgência e na tendência, né? Então, se para essa empresa aqui, que provavelmente depende de sistema, de softwares, enfim, de aplicativos lá para executar suas atividades, a prioridade dos caras tem que ter mais computadores disponíveis lá. Tem que o pessoal da TI tem que receber um carinho lá da parte da gestão, tá? No sentido de que tem que comprar máquinas novas lá, tem que ligar para o titio lá da Dell e ó, vamos fazer um troço bacana aqui, né? Vem parcelando aí em 12 meses sem juros, certo? Nem só computadores, mas aqui quando a gente fala de rede, né, de computadores, pode ser que são só um sistema se falando com o outro, né? Enfim, mas nesse sentido, se a gente pegar o segundo, alto índice de atraso no setor de convênios, seria o segundo, e aí a gente consegue elencar, sabe? A gente vai, bem legal essa ferramenta para priorizar, tá? Grau, urgência e tendência. Essa questão dos... isso aqui vem muito, o pessoal utiliza na questão de gestão de processos, né? Tem uma área só específica que trabalha com gestão de processos, normalmente nas empresas junto com o TI, que é a questão do desenvolvimento organizacional, que eles chamam. E tem o pessoal de TI que trabalha com softwares, né, dentro da instituição, e o pessoal do desenvolvimento organizacional, eles se preocupam em fazer essas ligações, em mapear os processos, como que eles devem ocorrer, tá? E aí eles vão buscar o suporte dessas ferramentas, né? Questão do consenso, processo decisório, já ouviram falar, né? A gente entrou em consenso que exatamente, a gente se reunir, é muito semelhante, né, a questão da tempestade de ideias, né? Mas no momento que a gente, não, vem cá, a gente tem que tomar uma decisão, então a gente vai entrar num consenso. A melhor forma de executar aquela atividade é assim, tá? Então olha só, consenso é diferente de unanimidade. Isso aqui é importante a gente entender, né? É que todos os membros do grupo poderão conviver com ela, tá, pessoal? Então, assim, ó, se o Sérgio ele não concordou com aquilo, nós vamos ter que tirar de ação. Nós vamos ter que ajustar um pouquinho o que aquele grande grupo quer para fazer o Sérgio se encaixar também e entender o lado dele. Unanimidade é assim, unanimidade, vamos lá, votação. Não me interessa o que o Carlos quer. A maioria ganhou e pronto. Tá? É a democracia que a gente tem aí. O consenso é o quê? O consenso é a gente criar uma solução que vai atender todo mundo. Por consenso a gente decidiu, tá? Se deixar uma pessoa fora não é consenso, tá? Ó, nenhum membro se opõe a ela, certo? Então a gente tem que fazer alguma coisa que fique bom para todos. Tá? Se alguém dizer assim, isso aqui para mim não serve, aí a gente tira ele do grupo, né? Não, a gente vai ajustar aquela decisão para que todo mundo fique... Exatamente, entrar no consenso é todo mundo aceitar, não é unanimidade, tá? Estratificação, tá? Desdobrar os dados em estratos mais específicos. Então, segregar, o que é segregar, pessoal? Separar, tá?
Tem agregar, juntar, segregar, separar, né? Dados de acordo com características comuns, desvendar um problema, tornando mais fácil a sua compreensão, né? Então o cara começa lá, a gente tem um problema aqui, o que vamos fazer? A gente pode separar por formas geométricas, a gente pode separar por cores, tá? A gente tem que achar, buscar, entender, né, de que forma vai ser mais lógico a gente separar para buscar aquele entendimento do problema, né? Então pegar situações que ocorrem na empresa, essas atividades aqui que a gente tem problema são atividade A, C e E, são muito semelhantes nos seus problemas, a B, F, G são semelhantes também, a gente separa e vai tentar buscar uma solução para elas, tá? Algumas categorias, né, mais comuns são operadores, materiais, máquinas, métodos, condições operacionais, turno, local, tá? Então, de acordo com aonde a atividade é desenvolvida e de que forma ela é desenvolvida, né, a gente conseguir trabalhar com isso, tá? Aqui a gente tem o titio lá, ele não lembro se ele é engenheiro ou a formação dele é original. Necessário tornar a aplicação no seu modo de pensar uma coisa habitual em todos os tipos da situação, né? Então a gente tem os tipos de defeito que acontecem, a questão da tabulação, tá? Que vai ser a frequência que ela ocorreu, né? Então a gente tem aqui o somatório, né, de quando ocorreu e o percentual. Tá? Então a gente pegar e elencar esses. Sujeira aí, 41, né? A gente faz a separação do tipo do defeito e vai marcando, né, de forma individual, tá? Ó, problema não estratificado, tá? Alto índice de erros nos relatórios diários, tá? Tabulação, palavras erradas, pontuação. Então isso aqui é, na verdade, o que acontece de errado aqui, né? Quando a gente não faz a medição de direito, tá? Então a gente acaba tendo uma série de problemas de identificação, né? Então uma ferramenta que é difícil de fazer, né? Quem trabalha muito com isso aqui é o pessoal me fugiu o nome do titio lá do engenharia de produção, tá? Eles trabalham muito com esses métodos aí de processos produtivos, né? De pegar aquela questão de tempos e movimentos, de parar, analisar, ver a questão de tempo por máquina, por produção, eles focam muito nessa questão, né? Folha de verificação, tá? Então nada mais é do que a gente ter uma prancheta lá, tá? Para a gente ver o que está acontecendo, né? Então, durante aquela atividade executada, tu vai pegar e fazer e dar ter os itens, né? E tu vai lá marcando, isso aqui, confere. Grande incidência de acidentes aéreos, muitas vezes porque os pilotos não seguiram o checklist, tá? Seja de decolagem ou aterrissagem, tá? Então, quem gosta de olhar aí o programinha aquele que dá nos desastres aéreos, né, no Mayday. Então, a maioria dos acidentes por causa disso, tá? Não seguiram o checklist. Então, deixaram de apertar um botãozinho que deveriam e montagem da folha para não me atrasar aqui, da folha de verificação, tá? Então, vocês deem uma olhada, ó. Então, os risquinhos é a frequência. Tu anota aqui 1, 2, 3, tá? A frequência que eles ocorreram, né? Tá? Vai marcando a frequência. Isso aqui a gente vai tentar trabalhar na semana que vem. Questão de análise de Pareto, tá? Ferramenta que serve para analisar o problema, focando naquilo que é prioritário, tá? Aqui a gente tem, ó. Então, alto índice de erro nos relatórios diários. Então, o que mais tem de erro nos relatórios lá que o pessoal apresenta, né? Então, palavras erradas. E aqui o que mais teve de errado? Questão da pontuação, tá? Aqui é um exemplo para a gente entender, né? O que é? O relatório errado. Então, os caras não sabem botar lá o cedilha e a vírgula, tá?
palavras erradas. Palavras erradas tem um monte também e pode ser um problema mais grave. Pode ser que tu está trocando o problema lá que aconteceu. Mas aqui a gente está fazendo só análise de como se fosse o preenchimento de um relatório, mas poderia ser uma análise aqui de uma outra atividade qualquer. Tá? Aqui com o percentual, né? A questão dos erros e do percentual, que aí é regra, é matemática pura, né? Aí depois a gente tem a classificação, né? Por ordem, aqueles que tiveram maior pontuação. Também o cálculo matemático, depois a gente vai ver e aí a gente consegue colocar num gráfico, né? Semana que vem a gente vê com mais calma, tá? E aí a gente continua aqui na questão da espinha de peixe, tá? Não quero me alongar para a gente não... Tem que sair um pouco mais cedo hoje, mas a partir daqui faça uma leitura em casa, para a gente não se atrasar na atividade que eu quero vencer isso semana que vem, para na outra aula a gente ter uma prova e depois talvez a gente faça mais um trabalho, depois eu quero deixar uma aula ainda para fazer um trabalho no final, se for necessário. Tá?